Hoje o vídeo é sobre o argentino, então uma coisa esquisita, né, de que a gente gosta de falar de argentino, que eles são ótimos contistas, cronistas, mas como a gente está envolto em uma literatura brasileira, é difícil a gente conseguir achar alguns referenciais para poder se falar sobre. Às vezes a gente não acha muito porquê de falar, às vezes a gente pensa muito que já tem muita gente aqui no Brasil para poder se dizer, porém é sempre interessante a gente ver também um ponto de vista de criação de outras pessoas de outros países para ver como é que se liga muito com a literatura. A primeira vez que eu ouvi sobre Jorge Luis Borges foi na minha faculdade. Eu tinha um amigo que ele gostava muito de ler contos fantásticos. E o ponto de contos fantásticos é uma coisa que a gente talvez tenha visto com um pouco mais de frequência, porque um dos filmes do Harry Potter de Animais Fantásticos e Onde Habitam, que na verdade a palavra fantástica é uma coisa que existe, mas tem que aceitar um pouco a realidade, fora da realidade. Então o fantástico ele brinca com essas coisas de fatores que existem na nossa realidade, porém a gente tem que abrir a cabeça um pouco mais para pensar em coisas que podem ser sobrenaturais, como por exemplo se a gente for pensar no Leão de Nárnia. O leão é um animal que existe na nossa realidade. O ato da fala também é uma coisa que existe. Porém, um leão que fala, isso já é uma coisa fantástica que não existe na nossa realidade. Então, ler um conto fantástico é conseguir justamente aceitar, fazer um pacto ficcional de que aquilo só existe dentro do livro, não que ele vá realmente existir na nossa realidade, mas que a gente está assinando um pacto ficcional de que, ok, isso aqui é verdade dentro desse livro. O pacto ficcional que a gente vai abrir com o Jorge Luis Borges é muitas vezes de que ele vai criar novos cenários, novos termos, novas pessoas, coisas que realmente talvez não existiriam em um cenário que a gente está acostumado. Como, por exemplo, o conto de que eu fui ver que era Funes o Memorioso. Eu nunca fui introduzido de fato Jorge Luis Borges, que muitas vezes, às vezes eu fico até cansado e falo Jorge Luis Borges, porém se ele é espanhol e eu falo espanhol, então a gente vai chamar ele de com o nome espanhol. Então, essa coisa de que a gente tem que às vezes sair um pouco da realidade para poder conhecer realmente o que é a realidade. O Jorge ele trabalha muito com essa coisa de que a gente tem que perceber essas coisas, como a gente pode perceber que pequenas coisas do que ele vai escrevendo vão tecendo um pouco da gente entender um pouco da vida dele. Então, eu tinha até perguntado uma vez para minha professora na faculdade, perguntei por que a gente tem tantos escritores que parecem ter fixação por algo, né? E aí a minha professora falou, olha, quem tem fixação é a gente, né? Nós meros mortais. Os escritores, eles têm um projeto, eles têm uma didática. Então eu achei... Isso soando pela primeira vez eu achei muito bobo. Eu achei, meu, mas isso faz o menor sentido. Depois de alguns anos eu consegui entender muito melhor de que o que ele quer dizer é que não é uma insistência, não é uma fixação, não é uma paranoia, mas perceber que aquilo tem muito que se falar e o que o escritor está fazendo é justamente voltar a nossa atenção para a gente poder prestar atenção nisso. O fato de Funes é que ele trabalha muito com o que a gente está vivendo e vem uma outra perspectiva. Vários dos contos dele, principalmente o livro dele chamado Ficções, e aparecem também outros contos fantásticos, é interessante de se analisar que ele trabalha com elementos que são da realidade, porém ele vai dar uma nova visualização para a gente perceber. E se a gente fosse ver desse outro ponto de vista, assim como é o caso de você talvez ler o Johann Swift e você ver o fato de Viagens de Gulliver. Quando você vai ver as Viagens de Gulliver, não são coisas que talvez são imaginárias, que você nunca viu aquilo, são elementos juntados da nossa realidade para a gente poder ver um novo ponto de vista de que talvez a gente não tivesse percebido. Então, por exemplo, uma das coisas que ele mais pontua que é a briga que existe entre as pessoas de Lilliput por você quebrar o pela cabeça de baixo, que é mais pequena, ou pela parte de cima. Então você é um ponta grandense e um ponta pequenense, o que não faz o menor sentido, como tinham tantas coisas mais a serem discutidas e estava discutido qual lado do ovo que você deveria quebrar. O fato de Borges é que ele analisa muitas das coisas que a gente faz como costume, a gente não percebe, coisas que são atemporais. Principalmente o ponto de Funes o Memorioso. Eu lembro que a primeira vez que eu queria fazer era de que mostrar para uma pessoa que existem muitos contos legais a serem lidos de outras nacionalidades. Por principalmente a gente não ter o contato com muitas pessoas que... Eu estou falando isso do meu ponto de vista, porque quando eu estava na faculdade eu não tive contato com outras pessoas que soubessem de literatura que não fosse brasileira, para eu poder adentrar e conhecer mais sobre a literatura argentina ou de outros países. Até porque quando a gente vai ter um curso de letras, a gente trabalha muito com a língua que a gente vai trabalhar, que geralmente é o português, e alguma outra língua. Na minha habilitação foi em inglês. Então eu conhecia muitas vezes os clássicos ingleses, como Shakespeare, conhecia Edgar Allan Poe, e os brasileiros foi... Bom, a gente estudou cada um muito a fundo. Porém, conhecer mesmo, de fato, outros escritores era muito difícil.
Então fica parecendo que a gente não tem outros escritores em países latino-americanos que são bons ou se seria necessário talvez estudar eles. O Jorge, ele entra pra mim como talvez um dos grandes cronistas que eu já tenha lido na minha vida, e é muito interessante que sempre que eu leio de novo Funes o Memorioso parece que aparece uma coisa nova e alguma coisa pode ser analisada com essa grande temática sobre a memória. O próprio nome dele, que é Funes o Memorioso, ele fala sobre uma personagem que não consegue esquecer de nada. E a memória é um dos grandes fatores que a gente vai sempre trabalhar sobre analisar algumas coisas de obras, como por exemplo, o problema da gente conseguir lembrar de coisas e o problema da gente não conseguir esquecer coisas. Ver isso como uma problemática em uma literatura de uma personagem que não pode esquecer é uma coisa esquisita, é uma coisa muito que a gente talvez nunca possa pensar que um ser humano realmente ele não consiga esquecer de nada. Óbvio que existem doenças reais que as pessoas não conseguem esquecer sobre fatos, sobre ocorridos, sobre eventos, isso vira alguma coisa traumática. Porém, trabalhar com essa coisa de que a memória, ela forma o ser humano, algo que a gente tem que se analisar. Então, ver a memória como formação de perfil de um ser humano é intrínseco para Funes o Memorioso, quando a gente vai ver que o Funes ele não trabalha com essa coisa de que ele vai conseguir associar o que é a memória dele com, de fato, o que ele percebe como ele é ser humano. Inclusive, uma das coisas que mais me marca nessa obra é que ele não consegue perceber que você vê um cachorro de frente às 10 horas da manhã e você vê um cachorro de lado às 10h01, é o mesmo cachorro. E isso é uma coisa que, na verdade, para a nossa realidade, isso não pode funcionar. Porque a gente trabalha muito com preconceitos, a gente trabalha muito com previsibilidade de coisas. E não é um fator de preconceito como, por exemplo, a gente trabalhar com racismo, xenofobia, quando a gente trabalhar com capacitismo, com ageísmo, com xenofobia. É esse ponto de que a gente consegue prever coisas porque a gente lembra de outras coisas. Como, por exemplo, o medo é uma coisa natural de qualquer animal. É isso que nos protege, que nos faz ser mais humanos, faz a gente se preservar, de ter um instinto dentro de nós. Porém, o que acontece com o Funes é que ele se distancia totalmente de ser um ser humano, porque tudo que ele aprende, ele não vai conseguir desenvolver um fator humano para ele conseguir falar. Ele demora, inclusive é falado no livro, um dia para escrever sobre um dia, porque ele relata tudo como se fosse uma coisa sistematizada, o que isso é impossível para um ser humano, porque a partir do momento que a gente olha para aquilo sem sentimento nenhum e a gente vai relatar só o que a gente está vendo, é um dos grandes desafios que a gente vai ter, por exemplo, em escolas literárias, como o fator do parnasianismo. E assim como outros espíritos literários, que você vai falar só aquilo que você está vendo. E é impossível, porque se você falar aquilo que já está na sua frente, você já tem um ponto de vista que é só seu. É como você vê um elefante coberto por um pano e você vai ver um pedacinho dele. Sabe o que você está vendo, não a figura completa. E o ser humano ele trabalha muito com pontos de vista, com preconceitos, com coisas que ele já viveu e coisas que ele vai viver e que ele pode prever. É o senso comum. Se trabalha com a memória, com o que Funes o Memorioso é produzido, é pensar o quanto isso pode nos mostrar cada vez mais humanos, de que é normal a gente esquecer, de que a gente tem que aprender com novos eventos, e de que talvez Platão ele realmente tivesse certo com aquele mito da caverna. Que, para quem não sabe, o mito da caverna do Platão trabalha com essa coisa de que a verdade ela está em um mundo das formas, que ele é inatingível para qualquer um. E a partir do momento que a gente consegue atingir a verdade, a gente vai ser tão impregnado por essa verdade que a gente não consegue costumar e se voltar para o mundo anteriormente. Ele fala sobre essa coisa de o mundo das formas e o mundo da verdade. Infelizmente, muitas pessoas não estão preparadas para a verdade. Ler Funes Memorioso, para mim, é como se fosse o primeiro convite que eu tive para poder ter de uma pessoa, para poder conseguir entender o que é um ponto de vista, o que é ser humano, o que é memória. O convite que eu faço de justamente a gente conseguir ler Funes Memorioso e analisar depois é de justamente a gente entender o que é a memória do ser humano, o que faz um ser humano ser humano, sem fazer esses trocadilhos bem em 2012, mas qual que é a essência da memória? A memória é tão importante pra gente, é por isso que a gente se assusta tanto com o fator de a gente poder ser esquecido, de a gente passar a vida nessa terra e nunca ser lembrado. Por que o mal de Alzheimer é uma doença que a gente tem tanto medo? Será que a gente tem medo de ser esquecido pelas outras pessoas que a gente ama? De a gente nunca ter, como se a gente nunca tivesse passado pela vida das pessoas? De que a gente pode simplesmente ter passado e que não valeu nem a pena a gente ter vivido para outras pessoas? Essa é a leitura do conto Funes o Memorioso, de Jorge Luis Borges. Recordo, não tenho o direito de pronunciar esse verbo sagrado. Apenas um homem na terra teve o direito e tal homem está morto. Com uma obscura passiflória na mão, vendo-a como ninguém jamais a vira, ainda que a contemplasse do crepúsculo do dia até o da noite, uma vida inteira. Recordo o rosto taciturno e indianizado e singularmente remoto por trás do cigarro. Recordo, creio,
suas mãos delicadas de trançador. Recordo próximo dessas mãos um mate com as mãos de banda oriental. Recordo na janela de uma casa uma esteira amarela, com uma vaga paisagem lacustre. Recordo claramente a sua voz, a voz pausada, ressentida e nasal de oridiero antigo, sem os assobios italianos de agora. Mais de 3 vezes não vi, a última em 1887. Parece-me muito feliz o projeto de que todos aqueles que o conheceram escreveram sobre ele. Meu testemunho será por certo mais breve e sem dúvida o mais pobre. Porém, não o menos imparcial do volume que vos editareis. A minha deplorável condição de argentino impedir-me-á de incorrer no ditirambo, gênero obrigatório no Uruguai. Qual o tema é uruguaio? Literato, carretídia, portenho. Funes não disse essas palavras injuriosas, mas de um modo suficiente me consta que eu representava para ele tais desventuras. Pedro Leandro Ipuch escreveu que Funes era um precursor dos super-homens, um Zarastruça cimarrón e vernáculo. Não discuto, mas não se deve esquecer que, também natural de Fray Bentos, com certas limitações incuráveis. A minha primeira lembrança de Funes é muito clara. Vejam o entardecer de março e fevereiro do ano de 1884. Meu pai, nesse ano, levara-me a venerear em Fray Bentos. Voltava com meu primo Bernardo Aedo, da estância de São Francisco. Voltávamos cantando, a cavalo. E essa não era a única circunstância da minha felicidade. Após um dia abafado, uma enorme tempestade cor cinza escura havia escondido o céu. Alentava-me o vento sul, já enlouqueciam-se as árvores. Eu tinha um tremor, a esperança de que nos surpreenderia em um descampado água elemental. Apostamos uma espécie de corrida com a tempestade. Entramos em um desfiladeiro que se aprofundava entre 2 veredas altíssimas de tijolo. Escurecera repentinamente. Ouvi passos rápidos e quase secretos no alto. Levantei os olhos e vi um rapaz que corria pela vereda estreita e esburacada, como que por uma parede estreita e esburacada. Recorda a bombacha, as alpargatas, recorda um cigarro no rosto duro. Contra a densa nuvem já sem limites. Bernardo gritou-lhe imprevisivelmente: "Que horas são, Irineu?" Sem consultar o céu, sem deter-se, o outro respondeu: "Faltam 4 minutos para as 8. Jovem Bernardo Juan Francisco." A voz era aguda, zombeteira. Sou tão distraído que o diálogo a que acabo de me referir não teria chamado a minha atenção, se não eu tivesse enfatizado meu primo, a quem estimulavam, creio, certo orgulho local, e o desejo de mostrar-me indiferente à réplica tripartite do outro. Disse-me que o rapaz do desfiladeiro era um tal Irineu Funes, conhecido por algumas peculiaridades como a de não se dar com ninguém e a de saber sempre a hora, como um relógio. Complementou dizendo que o filho de uma passadeira do povo, Maria Clementina Funes, e que alguns diziam que seu pai era um médico de saladeiro, um inglês O'Connor, e outros um domador ou rastreador do departamento de Saltor. Vivia com sua mãe, na curva da Quinta dos Laureles. No ano de 1885 e 1886, veraneamos a cidade de Montevidéu. Em 1887, voltei a Fray Bentos. Perguntei como era natural, por todos conhecidos e finalmente por cronométrico Funes. Responderam-me que um redomão o havia derrubado na estância de São Francisco, e que havia se tornado paralítico, sem esperança. Recordo a sensação de incômoda magia que a notícia despertou-me. A única vez que o vi, vínhamos a cavalo de São Francisco, e ele andava em um lugar alto. O fato na boca do meu primo, Bernardo, tinha muito de sonho elaborado com elementos anteriores. Disseram-me que não se movia da cama, os olhos repousados na figueira do fundo ou em uma teia de aranha. Ao entardecer, permitiu que o levassem para perto da janela. Levava arrogância ao ponto de simular que era benéfico o golpe que o havia fulminado. 2 vezes o vi atrás da relha, que toscamente enfatizava sua condição de eterno prisioneiro. Uma, imóvel com os olhos cerrados, outra, imóvel também, absorto na contemplação de um aromático galho de santonina. Não sem um certo orgulho, havia iniciado aquele tempo o estudo metódico do latim. A minha mala incluía o De Viris Illustribus, de Lamon, o Thesaurus de Quixerá, os comentários de Júlio César e um volume ímpar de Naturalis História de Plínio, que excedia, e continua excedendo, as mesmas destas virtudes de latinista. Tudo se propaga em um povoado. Irineu, em seus ranços de Orídias, não tardou em inteirar-se da chegada desses livros anômalos. Dirigiu-me uma carta florida e cerimoniosa, no qual recordava no encontro desditosamente o fugaz do dia 7 de fevereiro de 1884. Ponderava os gloriosos serviços que Dom Gregório Aedo, meu tio, falecido nesse mesmo ano, havia prestado às 2 pátrias na valorosa jornada de Ituzaingó, e me solicitava o empréstimo de qualquer dos volumes acompanhado de dicionário para boa intelecção do texto original, pois, todavia, ignoro o latim.
Prometia devolvê-los em bom estado, quase imediatamente. A letra era perfeita, muito perfilada, a ortografia do tipo que Andrés Bello preconizou. I por Y, J por G. A princípio, suspeitei naturalmente de tratar-se de uma zombaria. Meus primos asseguraram que não, que eram coisas de Irineu. Não sabia se atribuía ao atrevimento, à ignorância ou à estupidez a ideia de que o arte latim não requeresse mais instrumentos do que o dicionário. Para desencorajá-lo completamente, enviei-lhe o Gradus ad Parnassum, de Quixerá e a obra de Plínio. No dia 14 de fevereiro, telegrafaram-me de Buenos Aires que voltasse imediatamente, pois meu pai não estava nada bem. Deus me perdoe. O prestígio de eu ser o destinatário de telegrama urgente, o desejo de comunicar a toda a fraibença a contradição entre a forma negativa da notícia e o peremptório advérbio, a tentação de dramatizar a minha dor, fingindo um estoicismo viril, talvez distraíram-me de toda a possibilidade da dor. Ao fazer a mala, notei que me faltavam grados e o primeiro tomo do Naturalis Historia. O Saturno zarpava no dia seguinte, pela manhã. Essa noite, depois da janta, dirigi-me à casa de Funes. Assombrou-me que a noite não fora menos pesada que o dia. No humilde rancho, a mãe de Funes recebeu-me. Disse que Irineu estava no quarto dos fundos e que não me estranhasse encontrá-las escuras, pois Irineu preferia passar as horas mortas sem acender a vela. Atravessei o pátio da lajota, o pequeno corredor. Cheguei ao segundo pátio. Havia uma parreira, a escuridão pareceu-me total. Ouvi prontamente a voz alta e zombeteira de Irineu. Essa voz falava em latim. Essa voz, que vinha das trevas, articulava com moroso deleite o discurso, ou prece ou encantamento. Ressoavam as sílabas romanas do pátio da terra. O meu temor as tomava por indecifráveis, intermináveis. Depois, no enorme diálogo desse encantamento, ressoavam as sílabas, que formavam o primeiro parágrafo do 24º capítulo do 7º livro da Naturalis Historia. O tema desse capítulo é a memória. As últimas palavras foram Ut nihil non isdem verbis rederetur auditum. Sem a menor mudança de voz, Irineu disse-me o que se passara. Estava na cama, fumando. Parece-me que não viu o seu rosto até a aurora. Creio lembrar-me da brasa momentânea do cigarro. O quarto exalava um vago odor de umidade. Sentei-me, repeti a história do telegrama e da enfermidade do meu pai. Chego agora ao ponto mais difícil do meu relato. Este, é bem verdade, já que sabe o leitor, não tem outro argumento senão esse diálogo que já há meio século. Não tratarei de reproduzir as suas palavras, irrecuperáveis agora. Prefiro resumir com veracidade as últimas coisas que me disse Irineu, o estilo indireto e remoto e débil. Eu sei que sacrifico a eficácia do meu relato, que os meus leitores imaginem os períodos entrecortados que me abrumaram essa noite. Irineu começava por enumerar, em latim e espanhol, os casos de memória prodigiosa registrados pela Naturalis Historia. Ciro, rei dos persas, que sabia chamar pelo nome todos os soldados de seu exército. Metriádates e Eupator, que administrava a justiça dos 22 idiomas de seu império. Simónides, inventor da mnemotecnia. Metródoro, que professava a arte de repetir com fidelidade o escutado de uma vez só. Com a evidente boa-fé, maravilhou-se de que tais casos maravilharam. Disse-me que antes daquela tarde chuvosa em que o azulejo derrubou, ele havia sido o que são todos os cristãos: um cego, um surdo, um tolo, um desmemoriado. Tratem de recordar-lhe a percepção exata do tempo. A sua memória de nomes próprios não me fez caso. 19 anos havia vivido com quem sonhava. Olhava sem ver, ouvia sem ouvir, esquecia-se de tudo, de quase tudo. Ao cair, perdeu o conhecimento. Quando se recobrou, o presente era quase intolerável de tão rico e tão nítido. E também as memórias mais antigas e mais triviais. Pouco depois averigou que estava paralítico. Fato pouco o interessou. Pensou, sentiu que a imobilidade era um preço mínimo. Agora sua percepção e sua memória eram infalíveis. No rápido olhar, nós percebemos 3 taças em uma mesa. Funes todos os brotos e caixas de frutas que se encontravam em uma parreira. Sabia as formas das nuvens austrais do amanhecer de 30 de abril de 1882, e podia compará-las na lembrança das dobras de um livro em uma pá espanhola, que só havia olhado uma vez, e as linhas da espuma de um remo levantou no Rio Negro na véspera de ação de quebrado. Essas lembranças não eram simples, cada imagem visual estava ligada a sensações musculares, térmicas, etc. Podia reconstruir todos os sonhos, todos os entressonhos. 2 ou 3 vezes havia reconstituído o dia inteiro. Não havia jamais duvidado, mas cada reconstrução havia requerido o dia inteiro. Disse-me, mais lembranças tenho eu do que todos os homens que tiveram desde que o mundo é mundo. E também, meus sonhos são como a nossa vigília. E também até a aurora. Minha memória, Senhor, é como um depósito de lixo. Uma circunferência e um quadro negro, um triângulo retângulo, um losango. São formas que podemos intuir plenamente.
O mesmo se passava em Irineu, com as tempestuosas crinas de Potro, com uma ponta de gado em coxilha, com um fogo mutante e com a cinza inumerável, com as muitas faces de um morto de um grande velório. Não sei quantas estrelas via no céu. Essas coisas me disse. Nem então nem depois coloquei-as em dúvida. Naquele momento não havia cinematógrafos nem fonógrafos. E no entanto, verossímil e até incrível que ninguém fizesse um experimento com Funes. O certo é que vivemos postergando todo o postergável. Talvez todos saibamos profundamente que somos imortais e que mais cedo ou mais tarde todo homem fará todas as coisas e saberá de tudo. A voz de Funes, vinda da escuridão, seguia falando. Disse-me que em 1886 havia elaborado um sistema original de numeração e que em muitos poucos dias havia ultrapassado 24.000. Não havia escrito porque, pensado uma só vez, já não podia desvanecer-lhe. Seu primeiro estímulo, creio, foi o descontentamento de que os 33 uruguaios requeressem 2 signos e 3 palavras, em lugar de uma só palavra e um só signo. Aplicou logo esse disparatado princípio aos outros números. Em lugar de 7.013, dizia, por exemplo, Máximo Pérez. Em lugar de 7.014, a ferrovia. Outros números eram Luiz Melian Lafinor, Olivar, Enxofre, os rústicos, a baleia, o gás, a caldeira, Napoleão, Agostinho de Vedia. Em lugar dos 500, dizia 9. Cada palavra tinha um signo particular, uma espécie de marca. As últimas eram muito complicadas. Eu tratei de explicar-lhe que essa rapsódia de vozes desconexas era precisamente o contrário do sistema de numeração. Eu lhe observei que dizer 365 era dizer 3 centenas, 6 dezenas, 5 unidades, análise que não existe nos números. O negro Timóteo, a manta da carne. Funes não me entendeu, ou não quis me entender. Locke, no século XVII, postulou ou reprovou um idioma impossível, no qual cada coisa individual, cada pedra, cada pássaro e cada ramo tivesse um nome próprio. Funes projetou alguma vez um idioma análogo, mas o desejou por parecer-lhe demasiado geral, demasiado ambíguo. De fato, Funes não apenas recordava cada folha de cada árvore de cada monte, mas também cada uma das vezes que havia percebido ou imaginado. Resolveu reduzir cada uma de suas jornadas pretéritas a umas 70.000 lembranças, que definiria logo por cifras. Dissuadiram-no 2 considerações: a consciência de que a tarefa era interminável, a consciência de que era inútil. Pensou que na hora da morte não havia acabado ainda de classificar todas as lembranças da infância. Os 2 projetos que foi indicado, um vocabulário infinito para a série natural dos números, um inútil catálogo mental de todas as imagens da lembrança, são insensatos, mas revelaram certa balbuciante grandeza. Nos deixam vislumbrar ou inferir o vertiginoso mundo de Funes. Este, não esqueçamos, era quase incapaz de ideias gerais, platônicas. Não apenas lhe custava compreender o que o símbolo genérico cão abarcava tanto os indivíduos díspares, de diversos tamanhos e diversa forma. Perturbava-lhe que o cão das 13 e 14, visto de perfil, tivesse o mesmo nome que o cão das 3 e 4, visto de frente. Sua própria face de espelho, suas próprias mãos surpreendiam-lhe cada vez. Comenta Swift que o imperador de Lilliput discernia o movimento do ponteiro dos minutos. Funes discernia continuamente os avanços tranquilos de corrupção, das cálices, da fatiga. Notava os progressos da morte, da umidade. Era o solitário e lúcido, espectador de um mundo multiforme, instantâneo e quase intolerantemente preciso. Babilônia, Londres e Nova York têm preenchido com feroz esplendor a imaginação dos homens. Ninguém em suas torres populosas ou em suas avenidas urgentes sentir o calor e a pressão de uma realidade tão infatigável como a que o dia e a noite convergia sobre o infeliz Irineu. Em seu pobre subúrbio sul-americano, era-lhe muito difícil dormir. Dormir é distrair-se do mundo. Funes de costas na cama, na sombra, figurava a si mesmo cada rachadura e cada moldura das casas distintas que o rodeavam. Repito que o menos importante das suas lembranças era mais minucioso e mais vivo que nossa percepção de gozo físico ou de tormento físico. Em direção ao leste, em um trecho tão pavimentado, havia casas novas, desconhecidas. Funes as imaginava negras, compactas, feitas de treva homogênea. Nessa direção, virava o rosto para dormir. Também era seu costume imaginar-se no fundo do rio, mexido e anulado pela corrente. Haveria aprendido sem o esforço o inglês, o francês, o português e o latim. Suspeito, contudo, que não era muito capaz de pensar. Pensar em esquecer diferenças, e generalizar, abstrair. No mundo abarrotado de Funes, não havia senão detalhes, quase imediatos. A receosa claridade da madrugada entrou pelo pátio da terra. Então vi a face da voz que toda noite havia falado. Irineu tinha 19 anos. Havia nascido em 1868. Pareceu-me tão monumental como o bronze, mais antigo que o Egito. Anterior às profecias e às pirâmides.
Pensei que cada uma das palavras, que cada um dos meus gestos perduraria em sua placável memória. Entorpeceu-me um temor de multiplicar trajetos inúteis. Irineu Funes morreu em 1889 de uma congestão pulmonar. Talvez o que eu nunca tivesse percebido, e parece até curioso de se falar, é que até a leitura de novo que eu fiz desse conto é que Funes tinha, na verdade, 19 anos. Então eu não sei se isso é uma coisa que ele apresenta só no final, mas a figura que se constrói na minha mente quando eu vou vendo a personagem de Funes o Memorioso é de um senhorzinho, de um avô, porque esse costume de se contar uma história é muito relacionado com o quanto você conhece uma vida. Eu estava lendo, inclusive, uma matéria falada que o segredo dos bons contadores. Um dos grandes segredos para você poder contar uma boa história era o quanto você já viveu por alguma coisa. Então, você sair da sua zona de conforto, você viver várias experiências, isso junta para você um bom repertório para poder contar boas histórias. O que eu fico pensando é que talvez Funes fosse um idoso. Mas, na verdade, bem no final ele fala, Funes tinha 19 anos, então ele era um adolescente. Então essa coisa de que a gente pode ver de como ele consegue já falar tantas línguas no final e saber tão pontualmente as informações, é de que realmente é uma coisa que está sendo desvinculada de poder saber qualquer tipo de informação que a gente já tem de preconceitos. Uma das coisas que eu fico também pensando é sobre aquela imagem que tem-se sobre o oráculo de Édipo Rei, que ele se permanece na escuridão, ele sabe muito, mas não diz exatamente o que ele sabe, e de que ele tem uma visão completamente diferente, como, por exemplo, ele é cego. O Funes, ele não propriamente é cego, mas Funes, ele vive num ambiente onde ele justamente tenta evitar usar tanto essa visão para poder ficar lembrando de mais coisas. Tanto é que quando ele vai tentar dormir, ele olha para um lugar que ele é onde não vai ficar percebendo o que ele consegue ter de tantos detalhes, pois tudo que ele vai conseguir lembrar, para ele vira uma nova coisa que ele vai ter que gravar na memória dele. Porque o que torna a gente muito humano é que a gente consegue tirar essas informações que são desnecessárias, propriamente dito pra gente. Como, por exemplo, se você vai até um lugar, você vai lembrar justamente da sensação que você teve e de algumas outras coisas. Imagine como, por exemplo, você vai viajar numa praia e você lembra de cada uma das árvores, você lembra de cada um dos grãos de areia, você lembra de cada uma das pessoas e do rosto dessas pessoas, e talvez você precisasse até dar um nome para essas pessoas. Funes, ele trabalha com esse sistema de memória. Ele não conseguia lembrar do prazer de ele estar num lugar ou de qualquer outro tipo de informação. Ele não conseguia abstrair. Era por isso que até no próprio livro ele vai falar que ele não conseguia pensar que Funes o Memorioso conseguisse pensar. Porque pensar você tem que generalizar, você tem que abstrair informações, você tem que fazer outros tipos de coisa. Enquanto o Funes, ele lembrava exatamente como se ele estivesse gravando tudo que ele viveu e ele conseguisse dar nome para essas informações. O que ele conseguia fazer. Pensar em Funes é ver o quanto que a gente consegue talvez ser mais humanos para a gente conseguir abstrair esse tanto de informações. Que o fato de a gente conseguir justamente ficar gravando tudo que a gente tem na nossa memória, ele na verdade não é exatamente necessário. Talvez até a imagem muito forte que se vá por essa coisa de que eu fico lembrando talvez um idoso, é que eu fui procurar por que essa congestão pulmonar atacou o Funes o Memorioso, sendo que nenhuma das partes do livro é dito isso. Bom, eu achei, o avô dele morreu de congestão pulmonar, era isso. Então, o grande segredo que a gente tem de um escritor é que ele põe realmente fatos sobre a vida dele, do que ele passou. É inevitável, quando você escreve alguma coisa, você escreve um pouco de si mesmo. Isso não tem como fugir para quase nenhum tipo de pessoa. Até quando a gente vai ter as escolas literárias que tentam justamente tirar o meu lírico ao máximo, conseguir falar do que ele está falando na obra. Que nem um dos grandes exemplos que a gente tem é sobre o vaso grego, que ele vai analisando um vaso. Mas ele analisou um vaso, então justamente por ele estar dando um ponto de vista do que é um vaso, já está mostrando por que não era uma cama, por que não é um armário, por que não é uma cadeira. Sem querer, ele está dando o ponto de vista dele, do que ele acha mais importante, do que deveria ser citado. Funes o Memorioso também aparece aquela cena de que ele está aprendendo as novas línguas, apesar de ele já conseguir decorar, ele só precisa de um dicionário. Aquela frase que aparece em latim é justamente falando de que tudo é mortal, de que o tempo vai consumir todas as coisas. A imagem de Funes lembra muito o fato da ideia de Cronos. Para quem não sabe da mitologia grega, Cronos é um titã, é responsável por justamente alguns nomes que a gente vai ter, como por exemplo cronômetro, ou a palavra crônica, que também é contar um certo período de tempo sobre um dia. De que tem essa imagem que o tempo consome tudo. Então o tempo é uma coisa que ela é imbatível e indestrutível e que ninguém consegue escapar sobre o próprio tempo. Que ele é pai de todas as coisas. Apesar de na mitologia grega, Zeus conseguir ter matado Cronos, ele se torna o rei, mas Cronos é a imagem de que nada consegue vencer o tempo, que o tempo consome tudo. E o ponto de que a gente consegue ver de que Funes ele é vencido pelo tempo, de que ele não consegue
justamente vencer o próprio corpo humano, mostra como existe uma certa inocência do ser humano de achar que ele vai viver para sempre. Pois ele, na própria Bíblia fala assim, a gente sempre tenta postergar o que é impostergável, de que a gente pode pensar que a gente pode fazer amanhã, que a gente pode fazer no futuro, de que a gente não precisa fazer agora, de que em algum momento alguém vai fazer isso ou pra gente, ou que a gente vai se tornar tão imortal a ponto de que a gente não precisa fazer isso, a gente vai se lembrar de tudo. O ponto que Funes, ele consegue lembrar de tudo, mas ele não é imortal. Então ele tem esse ponto de que ele vai morrer, de que talvez ele saiba disso, mas Funes, inclusive, fala sobre o sistema numeral dele, de ele lembrar das palavras pro narrador, e ele fala que não faz o menor sentido, porque os números que ele tá falando, ele substitui por nomes. Então, por exemplo, se ele quiser lembrar do número 59, ele pode falar a palavra cachorro, não falando exatamente, porque no livro, no conto ele fala exatamente quais são os números e algumas das referências. E ele fala que isso não faz sentido porque se a palavra cachorro significa a palavra 9, então a palavra cachorro ganha um outro significado. E o que acontece, o Funes, ele olha pra cara dele como se ele fingisse entender ou como se não fizesse a menor diferença pra ele, porque ele consegue lembrar detalhadamente. Inclusive, ele fala que ele tenta fazer até uma das coisas que é dar nome exato para todas as coisas. Então imagine como que seria a situação. Como, por exemplo, imagine que em todas as paredes da sua casa tivesse um nome, todos os azulejos do seu chão tivessem um nome específico. Então a visão de que você pudesse generalizar, como por exemplo falar a própria palavra parede, sendo que tem tantas paredes em sua casa, então a visão de que Funes tem de que ele consegue lembrar de exatamente todas as coisas e não conseguir generalizar é um ponto quase que sádico, de você não conseguir abstrair, de você não conseguir generalizar. É praticamente impossível de se pensar. Como por exemplo, já imaginou se toda vez que você fosse comer alguma coisa, você tivesse um nome específico para aquilo e você conseguisse arquivar e voltar a esse acesso de memória? Imagine que todas as pessoas que passam na sua frente, todas elas têm um nome que você consegue lembrar e você consegue realmente voltar para essa memória e falar o nome específico dessa memória que você conseguiu retornar. O ponto que a gente tem como ser humano é de que a gente consegue abstrair e consegue pensar em outras coisas e fazer paralelos de que talvez na verdade nunca existissem, de conseguir dar nomes e especificações quando somente é necessário. A gente vê que Funes é a única personagem que aparece naquele livro com um nome importante, porém Funes é a única personagem que morre naquela obra. E a morte é algo marcante quando vocês têm uma obra, porque a partir do momento que você mata personagem, é uma ideia fechada, é uma ideia que não vai continuar. Então é como se ele estivesse falando que o ser humano nunca vai alcançar isso, até porque ele mostra aquilo como um experimento social, não um experimento social, mas um experimento literário, de ver, olha como seria se o ser humano ele conseguisse lembrar de tudo, olha como seria miserável a gente conseguir lembrar de todos os fatos, mesmo os que são inúteis, porque Freud diz que a memória ela funciona como uma forma de proteger a gente de eventos futuros e eventos passados, porque a gente se acostuma muito com o que acontece com novas coisas, porque a gente tem uma generalização, para que a gente não fique assustado sempre que a gente conta uma primeira pessoa pela primeira vez, sempre que a gente tem uma aula pela primeira vez, sempre que a gente veja um vídeo pela primeira vez, para controlar o seu coração e o seu cérebro das informações novas, para que você possa saber como se comportar. Imagine como seria se toda a primeira aula que você tivesse fosse a primeira sensação que você tem de entrar numa sala de aula. Isso seria um inferno, porque você sempre ficaria nervoso, você não saberia o que fazer, você ficaria incomodado, porque você não sabe como lidar com a pessoa. Tudo é a primeira vez. Imagine que tudo fosse a primeira vez. Não tem como. O seu cérebro não conseguiria aguentar tanta informação sendo feita pela primeira vez, para você se acostumar com que aquilo não fosse nunca uma coisa que você se acostumaria. Então, quando a gente tem essa visão de Freud que a memória é para controlar o que a gente tem, é humano esquecer-se das coisas. É humano a gente se controlar, de a gente conseguir ter novas visualizações, de simplesmente conseguir dormir. Como o Funes não consegue fazer uma simples atividade que é dormir, porque ele olha pro lado e ele começa a memorizar tudo o que ele tá vendo na frente, como o tom de luz, a tinta, e ele tem que olhar pro único lugar que ele não consegue ter nenhum acesso à memória, que é uma casa distante, que ele nunca foi, então ele não consegue ter acesso. E aquele é só um borrão preto, porque como ele lembra de tudo, de fato, de todas as coisas memorizadas, o que ele não tem acesso é um borrão preto. Então se ele tem esse borrão preto como justamente uma coisa que impede ele de conseguir de lembrar, é lá que ele tem que olhar, para poder conseguir dormir. A memória faz parte do ser humano, ele constrói, inclusive quando a gente tem perda de memória, porque se a gente não conseguir se lembrar, talvez fique até aquela coisa, né? Porque no começo do livro ele fala, recordo. Só que ele sempre fica tipo, recordo, eu acho, eu acredito. Mas é isso que torna o narrador tão ser humano. E Funes é um humano. O que tem de tão fantástico é que é um humano que não é mais um ser humano. Que ele perdeu exatamente aquilo que fazia ele de humano, que é lembrar e conseguir esquecer das coisas. E como é fantástico você pensar que um ser humano não consegue esquecer das coisas. De como isso se torna uma coisa que te tira toda a sua humanidade.